Deus apareceu como todos os dias ele fazia. Na viração do dia Deus apareceu e Deus disse: Adão. E a Bíblia vai dizer que Adão disse: fala, Senhor. E Deus diz: aonde estás, Adão? E Adão falou: Senhor, o Senhor já sabe de todas as coisas, o Senhor já sabe o que aconteceu, né? Ouvi a tua voz e me escondi. E nós conhecemos toda a história trágica que o pecado entrou na raça humana. O pecado, irmãos, atraiu a desobediência, atraiu o pecado e as consequências funestas do pecado: a morte, aleluia, a inveja e todos os as demais mazelas que são consequências do pecado. Aí Deus olhou e falou, e começou a amaldiçoar todo mundo. Amaldiçoou o homem, a mulher. Falou: é o seguinte, sobre você vai ter dores de parto. Aí sobre o homem, você vai ter que trabalhar. E quando você trabalhar, o suor vai comer do seu suor. E aquela coisa toda amaldiçoa a terra, a serpente, a guerra entre Jesus e Satanás, que é fruto da serpente. E começou toda aquela questão. E nós conhecemos a história que Adão foi banido do jardim do Éden, e ele passou a ser errante na terra, aleluia. Mas ele teve 2 filhos, e nós conhecemos toda a história: Caim e Abel. Aí Caim mata Abel por causa da inveja. Aí Deus, irmão, novamente Adão coabita, e vem um homem chamado de Sete, cujo nome quer dizer Deus está compensando. E já coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: meu querido, o que você perdeu, Deus vai te compensar. Não, ainda não, irmão, isso é profético. Seja boca de Deus, seja profeta nessa noite. Coloca a mão no ombro do seu irmão nessa noite e já diga para ele: Deus vai compensar na sua vida. E a Bíblia diz que com Caim veio uma nova geração, a geração dos filhos de Deus. Porém, irmãos, aleluia, a Bíblia vai dizer que havia a geração dos filhos dos homens, que era progênito, que era a progênite de Sete, e havia as filhas dos homens, que era a descendência do maligno Caim. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 5 e 6, os filhos de Deus, que não são os anjos, mas são a linhagem piedosa, sacra, reverente, e que buscavam o eterno Deus, passou a observar as filhas dos homens e viu que eram mulheres bonitas, formosas. E a Bíblia vai dizer: cada qual escolheu um e pegou para si, e teve os homens de renome. E a Bíblia vai dizer que com isso a população cresceu, e com a população crescente também o pecado, a ponto de chegar e ser irredutível. Deus falou: olha, o pecado é demais, porque esse é o capítulo 6. Deus vai dizer o seguinte aqui, Moisés dizendo que Deus olhou lá de cima e passou a observar os homens da terra e toda a imaginação do homem. A palavra grega, hebraica, para imaginação, irmão, é formação, desígnio, propósitos, ou seja, as intenções dos homens, os propósitos, os planos dos homens eram malignos diante de Deus, ou seja, era arma cilada, era comprar suborno, era comprar gorjeta, aleluia. Mas Deus olhou lá de cima e falou assim: olha, eu tomo uma decisão. Sabe por quê? Qual a decisão que Deus vai tomar? A decisão de destruir o ser humano da face da terra. Aí Deus falou: vou acabar com todos os seres humanos, porque eles estão corrompidos diante de mim. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus, olhando lá de cima, ele encontrou alguma coisa boa. Diga comigo: ele encontrou algo bom. Aleluia. Diga comigo: ele encontrou algo bom. Ele olhou lá de cima, ele passou os seus olhos flamejantes, os seus olhos como labaredas de fogo, porque uma coisa é certa, meu irmão: de Deus ninguém se oculta, de Deus ninguém se esconde. Aleluia. Eu vou te dar uma palavra: pode fugir da voz do pregador, pode fugir, meu querido, do verbo do pregador, mas uma coisa é certa: do Espírito de Deus ninguém foge. Ninguém foge. Aí Deus olhou lá de cima, passou a observar não os homens, mas o coração dos homens. Sabe por quê? Porque o que Deus vê, meu querido, Deus vê, não é o meu terno, não é minha gravata. Deus olha para o meu coração.
para os meus pensamentos e propósitos. Aí Deus falou: vou matar todo mundo. Mas Deus encontrou alguém, encontrou um homem primeiro que andava com Deus. Fica comigo, Noé andava com Deus. Segundo, Noé, ele era reto diante de Deus. E terceiro, Noé era justo diante de Deus. Noé é como diz o apóstolo Pedro, era o pregador da justiça. Ele pregou 120 anos construindo a arca e dizendo: olha, Deus está com raiva, Deus está bravo com todo mundo, ele vai destruir todo mundo com o dilúvio. Mas uma coisa certa, ninguém ouviu a pregação de Noé, ninguém quis ouvir Noé. Mas uma coisa certa, não ouvindo, deixando de ouvir, Deus está dizendo: pregue a palavra. Tudo ela tem, ela é, pregue a palavra. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: que este Noé foi encontrado por Deus, homem justo, reto e temente ao Senhor. Aí Deus falou: olha, eu vou destruir o homem da face da terra, eu vou varrer o homem, eu vou destruir a humanidade. Porém, com Noé eu estabelecerei um pacto, uma aliança. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus desceu da terra e foi falar com Noé. E quando Deus vai falar com Noé, Deus simplesmente disse: Noé, eu vou te falar uma coisa, eu vou destruir todo ser humano da face da terra, eu vou varrer o homem da face da terra, porém, com você, eu vou estabelecer um pacto, uma aliança. Mas Moisés, primeiro, eu vim te trazer um projeto. Diga comigo: Deus. Não, diga comigo: Deus está nesta noite me dando um projeto. Então diga para o seu irmão: Deus está te dando um projeto. Deus está te dando um projeto. Diga: Deus está te dando um projeto. Aí Deus olha para Noé e diz: Noé, eu vou acabar com todo mundo, eu vou destruir o homem e sobre a face da terra. Porém, com você eu vou estabelecer um pacto, uma aliança. Noé, você quer se ver livre daquilo que eu estou para fazer, que é o dilúvio, que é varrer a humanidade? Noé, primeiro, Noé, você precisa receber o que eu estou te dando. Eu vou te dar um projeto. Este projeto é chamado de o projeto da preservação de Deus. Este é chamado de projeto. Aí Deus traz o projeto. O projeto que Deus dá para Noé é construir uma arca. É construir uma arca. Ou seja, Deus diz: olha, Noé, eu venho aqui e te trago um projeto. Esse projeto é a arca. Essa arca você vai ter que construir. Primeiro, preste atenção, irmão, porque aqui que eu começo a pregar, Deus traz um projeto. A primeira coisa que eu preciso entender, que o projeto não é de Noé, o projeto é de Deus para Noé. Então, coloque a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: meu querido, o projeto não é teu. O projeto é de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, para o teu casamento, para os teus filhos. O projeto não é teu, o projeto é de Deus para você, mas é conhecido e chamado como projeto de Deus. E se o projeto é de Deus, vou te dar uma coisa: é infalível. Você vai ver que o projeto é infalível. Primeira coisa, eu fui pregar que o projeto que Deus te dá, ele não vai falhar, ele é infalível. Ele não vai falhar. Sabe por quê? Porque é o projeto de Deus. A igreja é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. A sua casa é um projeto de Deus. Os seus negócios são um projeto de Deus. O teu ministério é um projeto de Deus. A chamada é um projeto de Deus. Então levante a tua mão, meu querido. É um projeto de Deus e não vai falhar, não vai sucumbir. Pode vir o dilúvio, pode vir a tempestade, mas eu tenho uma palavra para te dizer: o projeto não vai naufragar. Glória a Deus. Essa mensagem, primeira coisa, diga comigo: eu recebo o projeto de Deus. Então não é meu, é de Deus.
meu projeto não tem nada. Se eu fizer como está, Deus manda